posso clamar, pela fé posso enxergar. Muito bom dia, o programa Restaurando Vidas começa agora para levar até você uma palavra de esperança. Nós vivemos um tempo em que as pessoas estão duras umas com as outras. Talvez você está se preparando para sair ao trabalho agora e você pode estar pensando, o que eu vou enfrentar? Uma pessoa que te dá uma resposta forte, uma pessoa que realmente ela entra irada no trabalho e ela começa a trazer um tumulto no ambiente, sempre rígida, sempre áspera nas suas respostas, e realmente isso pode nos trazer um peso durante o dia. Mas quando nós estamos voltados para o nosso Deus, quando nós estamos alicerçados na palavra, nós temos um antídoto para as pessoas que são duras nas suas palavras. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, verso de número 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Interessante isso. De repente você chega em um lugar hoje, ou no comércio, ou no seu trabalho, e você é afrontado com uma resposta realmente ruim, uma resposta em que você olha e fala, olha, eu não precisava ouvir isso. Como é que você vai reagir? Se você estiver sendo governado pelo mundo, você vai pagar com a mesma moeda. Talvez você vai fazer uma cara bem feia, escolher a resposta mais dura que você tiver no seu coração e vai desferir. Mas isso não vai melhorar. Diz a palavra que isso vai suscitar, vai aumentar, vai colocar fogo na palha e vai trazer mais ira, vai trazer um ambiente mais pesado. Mas talvez uma resposta branda, como diz a palavra do Senhor. Essa resposta branda, ela quebra a pessoa. Aquela pessoa que está irada e quando ela vem para cima de você e você diz algo de amor, algo de compaixão, algo que realmente é diferente. Olha, na hora a pessoa pode não sentir muito, mas depois ela vai meditar e falar, olha, aquela pessoa é diferente. Eu dei a ela uma palavra tão forte e ela me deu uma palavra tão boa. E essa pessoa vai começar a ser tocada. E você vai ser a diferença daquele local. Diz a palavra então, que essa palavra que você deu, com calma, com amor, com misericórdia, ela desviou aquele furor. Como isso é lindo, não é verdade? O mundo ele gosta de pagar com a mesma moeda, mas a palavra de Deus diz que nós temos que oferecer a outra face. E oferecer a outra face é difícil, porque mexe com o nosso ego. Mas a palavra do Senhor, ela é eficiente e ela traz sempre o melhor. Então, quem sabe agora é hora de nós deixarmos o nosso ego de lado e olharmos para Jesus e falar, Jesus, como eu devo me comportar diante de uma situação dessa? Eu não quero agradar a minha carne, eu não quero me orgulhar, mas eu quero me humilhar e quero que o Senhor me ajude a dar uma resposta segundo o teu coração. Que Deus te abençoe, que você hoje no seu trabalho, no lugar que você vai conviver com as pessoas, você faça toda a diferença. Leve uma palavra branda, uma palavra de misericórdia, de compaixão e de amor. Depois você pode contar o seu testemunho, porque vai ser bênção, não só sobre a sua vida, mas sobre a vida daquela pessoa e sobre os demais que estiverem assistindo essa cena. Que Deus te abençoe e que você seja tocado de maneira especial pelo poder, pela graça e pela unção do Santo Espírito, em nome de Jesus. Eu quero conversar hoje com o Carlos. Carlos tem uma experiência tão boa para passar para a gente. Ele, olha, já andou perdido por esse mundo, mas ele foi achado por Cristo Jesus. Vamos passar então essa entrevista? Posso clamar, pela fé posso enxergar. É um grande privilégio receber hoje no programa Restaurando Vidas o meu irmão em Cristo, Carlos Prado. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, pastor. Carlos, você trabalha no ramo da pintura, né? Você Isso. é pintor. O ramo da pintura residencial. Está muito bom agora, né? Uma Graças oferta a Deus. grande de emprego, né? Tem. Final de ano sempre aperta mais, né? Sempre aperta, porque as pessoas querem aí fechar a casa bonita, receber os parentes. É. Então, Deus tem abençoado com várias oportunidades. Tem, graças a Deus, tem abrido várias portas. Você veio de uma família aqui de Poços mesmo? Isso, de Poços mesmo. Família assim de classe alta, Não, classe média, assim, simples? Baixa mesmo, pessoas simples. Pessoas simples. E vocês são em quantos irmãos? Dois por parte de pai e dois irmãos natural e um por parte de pai.
Ao todo 3. Ao todo 3. Agora, você vem de um lar estruturado no Evangelho, como é que era o seu lar? Na verdade, não, que eu fiquei sabendo pela história, a minha avó era cristã. Aí eu creio que ela orou muito pela minha vida. Depois eu fui o primeiro da família a se render aos Depois pés da do sua Senhor. avó, você foi o primeiro. Foi o primeiro. Então, quando você era criança, você não era levado à igreja, Não buscava conhecia. o Senhor, não tinha uma orientação cristã Nada, adequada, nada. Não, Bíblia eu não conhecia, nada. Não sabia nem para que servia, né? Não. Às vezes via alguma aberta em algum local, mas não Achava que sabia era uma revista comum. E também, às vezes, era um amuleto, É. né? Estava ali como um amuleto. Na verdade, é que ficava só aberta, amarelada. É verdade, isso. é amarelada a página. E você, então, cresceu aqui em Poços de Caldas, né? Morou um tempo fora, Isso. Morei pouca coisa fora em Paulínia, aí retornamos de volta. E estudou, Estudei até o 2º colegial, aí parei. parou, já foi para o trabalho. Isso, já... porque eu fui casar também, casei, aí eu parei com escola. Mas antes Estudos. disso, você gostava muito de futebol, né? Como é que foi essa jornada de futebol? Comecei cedo, né? Com 8 anos, comecei na Caldense, fui passando pelas bases todas. Aí cheguei a treinar com um time profissional, tudo. Depois, em 91, eu já tinha parado, largado mão de futebol. Aí eu estava no Guarani, com o Giovanni Gaspar. Você chegou até aí no Corinthians, né? Isso, em 91, quando teve um jogo treino aqui, aí eu fui para jogar pelo Guarani, em 91. Só que chegou lá, eles precisavam, aí eu fui para jogar pelo lado do Corinthians mesmo. Aí o professor Cilinho, na época, viu, gostou, queria que eu fosse embora. Só que eu não tinha condições, não tinha com quem ficar lá, não conhecia São Paulo, nunca fui em São Paulo. Aí eu acabei não indo, nem no hotel não fui para conversar. Aí eu desisti. Você desistiu ali, mas Deus tinha algo melhor para a tua vida. Tinha, eu não conhecia os planos de Deus, né? Então, na época ali eu fiquei frustrado, porque eu não consegui ir para frente, não Você chegou fui. a entrar assim num momento muito crítico por causa dessa frustração, não? É, que a frustração, na verdade, é que você tenta suprir aquilo que você não conseguiu realizar. Aí eu não consegui, os falsos amigos na época, um colega meu me levou para o mundo das drogas, só que eu experimentei e não gostei. Aí eu fiquei no mundo do vício do álcool, que era cerveja, vodka, essas coisas que eu Aí enterrei. você começa então ali a buscar alegria na bebida. É, nas coisas seculares desse mundo. Faz um que era... churrasquinho, chama os Isso. amigos, bebe. Gastava dinheiro. Você não gostava de crente. Não, eu, crente, para mim, tinha que passar do outro lado da rua, porque eu não gostava. Não gostava nem que olhava para mim ou falasse comigo. O que você achava que poderia fazer contigo? Não, que a gente tinha, assim, por não ter conhecimento e não era tão divulgado, eu achava que era um povo, assim, fechado, um povo que é quadrado, que o povo dizia muito, um povo cheio de regras, essas coisas, por isso que eu não Lavagem gostava. cerebral? É, que os outros diziam essas coisas, que tem algumas áreas, assim, de algumas seitas que existe isso, né? Então eu ficava meio cismado. Então, você vai morar depois do lado de um evangélico. De um cristão verdadeiro. E essa pessoa não dá certo para você, não. Não, ele me convidava para ir na casa dele, nos cultos que tinha, e eu convidava ele para ir pro churrasco lá de casa, né? Ele querendo me converter, eu querendo perverter ele. Você tentando levar ele para tomar uma vodka lá. e tomar uma vodka, comer bater uma um carne, papo, fazer umas falar piadas coisas do sujas mundo, ali, né? isso. E ele falando, não, vamos à igreja. Vamos e pra quem, igreja. quem ganhou essa batalha aí? Graças a Deus eles ganharam a batalha. Conseguiu? Conseguiram, que a esposa dele começava a conversar com a minha esposa, o menino dele vinha brincar com a minha menina. Aí ela falou com a minha esposa e convidou a gente para um culto numa sexta-feira. Aí minha esposa falou muito, eu falei, então vou, de curioso, porque eu era curioso com essas coisas. Eu não gostava, mas eu tinha curiosidade de saber como era. Como é que você é aquela lá dentro, né? O que é, porque às vezes tem barulheiro, às vezes não tem. Aí eu fiquei curioso e fui nesse culto. Você foi? E como é que foi a tua reação lá dentro? Eu fiquei assim, a primeira vez você sente um peixe fora d'água, né? Tinha umas 15 pessoas e eu fiquei assim meio, eu vou ficar aqui no meu canto e ver o que eles fazem. Eu vou ficar no meu canto e ver o que eles fazem. Dependendo da coisa eu vou embora, nunca mais eu volto. Perto da porta? Fiquei entre a porta e a janela. Se eu não saísse pela porta, eu sairia pela janela. Você ficou perto da emergência? Da emergência, um dos dois eu tinha que sair. Mas não saiu, não? Não saí. Porque quando se abre a palavra genuína do Evangelho, aquilo foi entrando. Aí eu fui gostando. Aí fui mais umas 7 vezes, que era uma campanha que eles fizeram por 7 sexta-feiras, eu fui. Aí depois desse daí eu não quis mais abandonar esse Evangelho, porque Jesus me alcançou. Você lembra do momento em que Jesus faz uma virada na sua vida? Ou não chegou a ter um momento específico? Não teve, porque eu vivia essa vida, eu fui para a igreja, mas só que antes de chegar a conhecer esse pessoal, toda sexta-feira que eu recebia, eu saía no sábado de manhã, às vezes nem voltava, só voltava no domingo. E a minha esposa ficava desesperada, porque eu saía com o dinheiro de pagar as contas, eu ia para a bebedeira, ia jogar bola com os amigos, porque eu sempre gostei de estar ali vivendo a bola. Eu fiquei frustrado, mas eu ficava ali jogando. Aí ela ficava chateada, que às vezes tinha dia que eu chegava às 11 horas da noite em casa. Aí ela desesperada.
E traz muita dor, né, para uma esposa, né? Traz dor, desespero, porque no outro dia tinha que pagar as contas, eu já não tinha mais dinheiro. Tinha gastado todo o dinheiro? Gastava todo o dinheiro, que eu começava a tomar cerveja, aí começava a empapuçar, amargar, eu partia para caipirinha de vodka. E um dia Jesus entra na tua vida, entra no teu coração, Entra. a palavra foi ministrada. E como é que foi aí? Voltou para o churrascão? Não, aí acabou, só churrasco santo. Amém. Até quando a gente reúne carne, em casa, tubaína e sal. É. E não pode E pôr a muito sal, palavra né, de Deus, pressão, né? Porque o sal é a palavra de Deus lá. Agora é o seguinte, você começa então num novo estilo de vida. A sua esposa teve um tempo de conversão mais ou menos junto contigo? A gente foi junto para a igreja. Junto, E ela também teve a mesma convicção ali? Mesma convicção, até hoje firme no Evangelho. Agora eu queria falar uma coisa com você, Carlos. Hoje as pessoas se dizem convertidas, tem uma palavra que elas gostam de usar muito, o evangélico, e que é uma palavra linda, né? Que quer dizer a boa notícia é o evangelho, né? Mas as pessoas não têm dado um testemunho de serem realmente convertidas. Como é que o senhor enxerga isso? É que a realidade, na maioria delas, elas não querem conversão. Elas querem a bênção, mas não querem o abençoador. Então, há aquela coisa que na maioria das vezes não há quem trate essas ovelhas, essas pessoas que chegam à igreja, porque na maioria das vezes fazem números na igreja. Não aquela qualidade que Deus busca, aquelas pessoas convertidas. Fazer discípulo. Isso. Porque hoje em dia a pessoa fala assim, não, eu me converti. Não, ninguém se converte a nada. Se Jesus não alcançar a vida do ser humano, ele não pode fazer nada. Então, eu tive essa experiência, então eu me converti, eu não me converti, o Senhor me alcançou, eu me rendi aos pés dele. Então, eu falei, eu estou disposto a servir. A obra é dele, a tua parte é só rendição. Vou me render, vou me renunciar de todas as coisas. E eu preciso servir ao creio Senhor. Agora. Creio. É aquela, uma fé incondicional. Como tem um amor incondicional, a minha fé, ela é incondicional. Se Deus vai fazer ou não, a minha fé está nele. Muitas pessoas, elas dizem, eu passei pelas águas, mas passar pelas águas sem um novo nascimento é só um banho de água fria, né? Na verdade, foi lá para experimentar, ver se a água era fria ou era morna, porque não deixou a velha criatura lá. Não nasceu. A primeira obra acontece no coração, né? O batismo no coração, verdadeiro é aqui, a conversão é aqui dentro. O batismo das águas é você mostrar para o mundo que Jesus está ali dentro. Amém. Então quer dizer que ele acontece primeiro no coração e depois você vai às águas para mostrar a obra que existiu no coração, que Jesus morreu naquela cruz e agora você crê no sacrifício de Jesus. Que morreu lá. Agora, como é que ficaram aquelas amizades? Como é que você vive hoje? É muito diferente de como você vivia? Como é que é isso? Bem diferente, pastor, pelo seguinte, que eu vivia num mundo que só bebia, era perdido. Você fazia a vontade da carne? Era a carne, eu só tentava me satisfazer. Então eu deixava a esposa em casa, deixava tudo. Eu tentava me satisfazer. A minha frustração tentava me satisfazer. Só que hoje, esses amigos que eu tive também, que muitos deles eu oro. Às vezes eu tenho a oportunidade de levar o evangelho, que até me chamaram agora de quarta-feira para ter jogando com alguns. Falei, se for da tua vontade, Senhor, para que teu evangelho entre, para que a alma se renda aos teus pés. Aí eu vou. Aí eu vou, senão eu não vou. Até hoje era para mim ir, só que Deus colocou um propósito no coração, que eu falei, hoje eu não vou, eu vou ficar em casa. Foi quando o irmão me convidou para que eu viesse aqui. Amém. Irmão, muitas pessoas falam assim, olha, eu não quero ser cristão, porque justamente eu tenho que romper com o mundo. No teu entendimento, o senhor perdeu mais rompendo o mundo ou ganhou mais tendo Jesus na sua vida? Ganhei mais tendo Jesus na minha vida. Porque então, o mundo é passageiro. Tudo é passageiro. Tem hoje, amanhã não tem. Só que Jesus, ele entra hoje e é eterno. Então quer dizer que você deixou de viver aqui por um tempo nessa terra, vamos dizer aqui até 100 anos, que a sua vida seja longa até 100 anos, né? Para viver uma eternidade no gozo do Senhor. É a troca que a gente faz. Olha, viver aqui para mim agora vai ser viver para servir a Cristo. Isso? Não mais para servir os meus desejos. Isso vale a pena então? Vale a pena porque você fazer as tuas vontades são passageiras. Amanhã você não tem o que fazer, daqui 10 minutos você não tem o que fazer, você precisa de algo novo. Mas você renunciar o seu hoje aqui para servir ao Senhor, tudo é novo, a cada segundo tudo é novo, porque sempre tem algo novo do Senhor na nossa vida, sempre tem uma alma que Ele vai trazer, uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra, uma pessoa que precisa de um direcionamento, e Deus vai usar a nossa vida como um vaso para isso. Agora, o senhor está num meio também que as pessoas se decepcionam muito. Normalmente, quem vai construir uma casa, quando ela chega no final, ela está muito desgastada com o pedreiro, com o pintor, com o encanador, porque muitas vezes há muito problema na obra. O senhor é um pintor que tem que ser um pintor diferente, né? Isso. O senhor tem que honrar aquela empreita que o senhor pega, o senhor tem que devolver o restante do material. É difícil ser assim? Não, se eu não tivesse Cristo, seria difícil, porque todo ser humano sem Cristo ele quer levar vantagem em tudo. Ele nunca quer perder. Mas a Bíblia fala assim, que você, ainda que você leve prejuízo, mas seja sincero.
Então, eu faço aquilo que tem que ser feito. O que é meu, quer dizer, eu pego a empreito, a tinta que está ali devolvida, eu só quero receber pelo meu trabalho. Só o que é seu. Só o que é meu. Essa é a diferença da pessoa que realmente preza, né? Por ser o quê? Um discípulo de Jesus, um embaixador de Jesus nessa terra, né? Isso. É a grande diferença, é a pessoa realmente falar, olha, Jesus é o Senhor da minha vida. Então ela mostra isso com atitudes diferenciadas, não é verdade ou não? Com atitude. O que nós não temos visto hoje com muita frequência, né? Até mesmo dentro da igreja. Isso, né? porque hoje em dia o pessoal, o que é? Eles falam que eu tenho que levar vantagem. Não importa se eu vou machucar o irmão, se eu vou ter que pisar no irmão, mas eu tenho que sobressair. E o interessante é que a palavra de Deus diz, dos pequeninos que ele busca. Então, tudo que a gente fazer, a gente tem que ser exemplo. Se você entregou a sua vida a Cristo, deixa ele aparecer na sua vida para que você seja um exemplo verdadeiro. Porque na maioria das vezes você não precisa levar o testemunho. A sua vida é um testemunho para o que vocês estão vendo. Agora, a família também, ela é muito importante, né, na sua vida cristã. Sua esposa está contigo? Tá, graças Quantos a Deus. filhos o senhor tem? Tenho 4, uma menina que já está casada e tem 3. Então quer dizer que já tem até uma casada. Já. E está com o senhor na obra também? Graças a Deus está na O obra. genro também tá? Na obra também. Isso aí é um motivo de gozo, né? Graças a Deus. Porque muitas pessoas estão dizendo assim, olha, eu não posso ter filhos porque o mundo tem impulsionado para as drogas, tem impulsionado para a parte ruim da vida, mas quem tem Jesus e educa o filho nos caminhos do Senhor, Deus honra. Honra, porque a verdade é que o povo se prende no ditado que é do mundo, que a gente cria filho para o mundo. Não, nossos filhos são herança de Deus, criamos eles para Deus. Então, nós somos exemplos, nossos filhos seguem os exemplos que tem dentro de casa. A gente tem que orar para que Deus os guarde do mundo lá fora, porque eles vão andar lá, mas eles são guardados pelo Senhor. Eles vão sofrer o convite, a influência, né? Tentação. Cabe a orientação da palavra dentro do coraçãozinho deles, para eles falarem, eu tenho argumentos para dizer não a esse convite, para dizer não a essa tentação da carne, né? Sim. Então, quer dizer, instrução bíblica. É do que a palavra de Deus diz, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando se envelhecer não desviará dele. É que hoje em dia o povo não tem mais a palavra, o povo não quer mais a palavra. O povo quer saber de oratórias bonitas, pessoas que são eloquentes no falar, mas ensinadores hoje eles não querem. Que hoje a gente não vê pregadores que ensinam, mas pregadores que falam bonito, que são eloquentes e deixa a igreja vazia. Mexe com o coração, emocional. Então, e a palavra de Deus nos diz em Romanos que o culto tem que ser racional. A nossa oração, a nossa devoção ao Senhor, o nosso culto que prestamos no lar, onde a gente está, seja racional. Não é um culto de emoções. Amém. Irmão, que Deus te abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Valeu a pena você não ser um jogador do Corinthians, mas ser um pintor de Servo Jesus. do Senhor. Valeu a pena? Valeu. Voltaria atrás hoje? Não, eu voltaria a fazer tudo pelo Senhor. Eu queria nascer num berço cristão. Amém. Que Deus te abençoe. Amém. Que a paz esteja sobre a sua vida e sobre os seus sonhos e seus familiares. Amém. Sobre Amém. a vida do pastor também. Amém. Eu conversei com o Carlos Prado e o programa Restaurando Vidas volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Posso clamar pela fé, posso enxergar. Estamos chegando a mais um final de ano. Ano de 2013. Eu não sei qual o balanço da sua vida, eu não sei quais os sonhos que você conseguiu alcançar, mas a minha pergunta é, o que você tem preparado para 2014? Quais são os seus sonhos? Os seus sonhos são materiais, são espirituais, são sentimentais, emocionais? Quais são os seus sonhos? Muitas pessoas têm dito, olha, eu quero ganhar muito dinheiro. Até no final do ano eles colocam uma música que diz assim, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender.
Será que essa é realmente a prioridade que deve encher o seu coração? Será que isso realmente vai fazer de você uma pessoa mais feliz? Eu quero deixar uma palavra para você que está em Lucas capítulo 12, a partir do versículo de número 15. Diz então a palavra do Senhor: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado porque a tua palavra instrui, nos dá certeza, aumenta a nossa fé, transforma o nosso viver. Ela vem para lapidar a nossa vida. Senhor Deus, que essa pessoa que assiste o programa Restaurando Vidas seja tocada, seja realmente transformada, alimentada e revestida pelo poder da tua palavra. Eu abençoo essa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém. As pessoas hoje, elas têm contado muito com as finanças. Nós temos trabalhado mais, a jornada de trabalho ela está grande, muitas pessoas têm 2, 3 empregos, outras têm um emprego e arranjam algum bico por fora. Tudo isso para angariar mais recursos, para tentarem dar aos filhos aí uma vida de mais qualidade, para comprarem coisas para os filhos e para a sua casa. Mas será que isso pode preencher um coração? Será que isso pode trazer realmente paz a um coração? Algumas pessoas fazem jogos de mega sena, um prêmio prometido muito grande, e talvez passe isso no coração: olha, se eu ganhar, eu vou ficar tranquilo. Será que isso vai ter tranquilidade? Eu tenho notado na minha experiência de vida que quanto mais a pessoa consegue, mais ela tem desejo de conseguir. Parece que não há um fim, parece que não há realmente um modo de suprir os seus desejos. Eles aumentam pelo material a cada dia mais. A pessoa conquista uma coisa, ela já precisa de 2 coisas. Ela conquista essa segunda, ela já quer 3. E sempre o coração está carente de algo para preenchê-lo. Interessante que a palavra do Senhor começa a dizer aqui: olha, tende cuidado e guardar de toda avareza. Avareza quer dizer um amor incondicional ao dinheiro. Aquela pessoa que ama o dinheiro, aquela pessoa que realmente ela tem paixão pelo possuir. Muitas pessoas pensam que isso só acontece na classe rica. Não, esse é um mal que está na classe rica, na classe média e na classe pobre. Em todas essas classes pode ter o pecado da avareza. Talvez na classe rica haja mais, eu não sei precisar isso, mas isso há nas 3 classes sociais. Agora, o que o Senhor vem trazer para nós? Ele fala aqui uma parábola de um homem que teve uma grande colheita e ele ficou todo cheio de si mesmo e falou: olha, eu vou ter que desmanchar os meus armazéns, eu vou ter que construir outros, e agora eu quero viver dessa renda, dessa hiper safra, e eu quero viver agora numa boa, eu quero viver só para os meus prazeres, eu quero ir para a Disneylândia, eu quero viajar, eu quero fazer cruzeiro, eu quero comprar todas as coisas que o meu coração pedir. E o Senhor chega para ele e fala: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tem preparado, para quem será? E fala que infeliz é aquele que não prepara para o Senhor. Agora, o que eu posso aprender e o que nós podemos tirar para a nossa vida? Primeiro, nós temos que tomar cuidado. O nosso foco não pode estar no material. Talvez você tenha passado um ano difícil, mas talvez você tenha passado também um ano bom, ou vai passar o 2014, vai ser um ano bom financeiramente. E você pode achar que você agora está tranquilo. O dinheiro, a matéria, ela não te traz nenhuma segurança. Nós conhecemos pessoas que hoje elas estão bem financeiramente, mas amanhã estão quebradas, falidas.
E o seu coração, que estava cheio de gozo pelo dinheiro, agora está totalmente deficiente, totalmente nulo e cheio de depressão, uma crise interior muito forte, e essa crise se estende a toda a sua família. A palavra do Senhor diz que nós devemos tomar cuidado onde está o nosso foco. O nosso foco deve estar nas coisas celestiais. Por isso, em Colossenses 3 diz, olha, olhar para as coisas lá do céu onde Cristo habita, e não as que são aqui da terra, porque as coisas que são da terra são temporais, mas as coisas que são do céu são eternas. E nós temos essa fragilidade. Nós gostamos de ver e gostamos de possuir aquilo que vemos. E ter Jesus no coração é diferente, porque nós não vemos, mas nós sentimos, porque a graça dele nos toca. E a palavra do Senhor diz que, olha, esse homem ficou então soberbo, ele ia desmanchar os seus celeiros e encher, fazer celeiros que cabiam mais alimentos, que seriam melhores para conservar os alimentos, iria viver regaladamente. Interessante que você vai numa oncologia, tem pessoas ali tratando de um câncer, tem pessoas que não têm dinheiro, tem pessoas que têm uma quantia razoável de dinheiro e tem pessoas que têm muito dinheiro. E é interessante também que todas elas estão debaixo da mesma sentença, uma enfermidade e um tratamento. Agora, quando nós temos a nossa prioridade nas coisas materiais, nós deixamos de olhar para Cristo e deixamos de pensar também que amanhã nós podemos ser tomados pelo Senhor. Ele é o autor e consumador da vida também. Ele tem o direito de trazer a vida, tem o direito de tirá-la e de devolvê-la depois na eternidade, ou para a glória ou para o inferno. Então nós temos que pensar como temos levado a nossa vida. Talvez nós estejamos achando que nenhum mal vai nos ocorrer, que nós vamos viver muito tempo aqui nessa terra. Estamos igual a esse homem, olha, agora eu vou viver de alegria pela recompensa financeira que eu tive. E podemos deixar então passar o melhor, que é a essência de Cristo no coração, que é a essência de viver sob o domínio de Cristo Jesus, que é a essência de viver para adorá-lo e para servi-lo. E a palavra de Deus, ela vem trazer então uma advertência no verso 20. Louco, esta noite pedirão a tua alma, o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A pessoa rica para com Deus não é a que tem mais dinheiro, mas é aquela que olhou para Jesus, viu que Jesus pode redimir a vida dela, que Jesus pode perdoar os pecados dela, e essa pessoa então ela abre o seu coração, se arrepende da vida que tem tomado e entrega para os cuidados do Senhor Jesus. Isso é ser rico para Deus. É aquela pessoa que entregou a sua vida para Jesus e agora o seu procedimento aqui enquanto nessa terra, ele é diferente. Ele não é mais para si mesmo, mas ele é em favor de outras pessoas. Porque a palavra de Deus, ela se resume em 2 mandamentos que o próprio Jesus nos deixou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Então eu começo agora a não viver mais para mim, mas eu quero a prioridade do meu irmão, eu quero amar o meu irmão e, se preciso, eu quero sair da posição que estou e colocar o meu irmão na minha posição. Viver rico para Deus é ser lavado no sangue do Cordeiro e agora testemunhar o bom perfume de Cristo. Você já é rico para com Deus? Você já aceitou Jesus como o único Senhor da sua vida? Você tem vivido e mostrado essa realidade na sua vida? Abandonando o mundo, os desejos do mundo e agora amando as pessoas e falando desse evangelho que mudou a sua vida? Não há escolha melhor do que servir para Deus. Não há escolha melhor do que viver para a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus, tira do coração do teu povo toda a avareza, todos os projetos que só incluem esta vida material. Em nome do Senhor Jesus, que haja o primordial nas vidas aqui, é colocar Deus no trono do coração, é colocar Deus como a prioridade máxima e absoluta na vida de uma pessoa. Diz a tua palavra que nós buscamos a Deus em todas as coisas e sobre todas as coisas, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Nós cremos na tua palavra, eu creio que é uma verdade, e eu quero hoje, Senhor Deus,
pedir que a tua bênção, a tua transformação recaia sobre essa vida e que a prioridade seja Cristo Jesus. Eu abençoo pedindo cura, restauração e transformação e salvação em nome de Jesus. Amém. Um ótimo ano de 2014. Que as suas prioridades sejam espirituais, sejam olhar para os céus, sejam aquelas que um dia você vai estar na glória do Senhor e que você fale: o que eu tenho aqui é por pouco tempo. Muito obrigado pelo que eu tenho. Que Deus te abençoe. Ótimo 2014. Posso clamar pela fé, posso enxergar.